Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Quem está entrando, fica aqui com a gente. Vamos ter uma conversa hoje. Vou escrever aqui um comentário. Sobre o nosso tema de hoje, para que as pessoas que vão entrar possam ver sobre o que a gente vai estar falando. Sejam bem-vindos! Oi, oi! A gente vai falar hoje um pouquinho sobre as contribuições da educação física na saúde mental em tempos de pandemia. Vamos ter juntinho com a gente aqui o André Luiz e... Bom, eu vou começar me apresentando aqui para o pessoal que já está chegando. Meu nome é Camila, eu faço parte da gestão da LIASME, que é a Liga de Saúde Mental de Enfermagem da UERJ, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema que vocês estão vendo aqui embaixo, que eu acabei de falar. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem aqui juntinho com a gente, não saiam. Já temos 6 pessoas aqui. Vou esperar só mais um pouquinho para poder as pessoas entrarem. Enquanto isso, eu vou convidar o André, que vai estar aqui junto com a gente na nossa live, porque a gente está fazendo essas lives todas as terças-feiras, às 7 horas. E hoje nós vamos ter aqui como... Hoje... André? Boa noite. Boa Tá me vendo? noite. Eu tô te ouvindo, mas não estou te vendo. Beleza. E Agora eu agora? tô te vendo. Beleza. Boa noite, todo Oi, mundo. Como estão? E, bem-vindo. e aí, como é que tá? Como é que tá, Camila? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô vendo bem. Como é que tá o áudio aí? Tá, tá bom. Tá Tá. direitinho. Então vamos começar, né? Mais uma vez, gente, nosso tema é esse que está fixado aí. E nós temos aqui a presença do André Luiz. E a gente vai, eu vou pedir para o André ele se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele, no que ele tem trabalhado, o que ele tem coletado no trabalho dele nesse tempo, né? Nesse período aí de pandemia. Você pode falar um pouquinho para a gente, André? Bom, boa noite. Na verdade, o que acontece? Eu sou graduado em Educação Física, licenciatura plena e especialista em treinamento integrado, né? Antigo treinamento funcional, treinamento integrado. E trabalho diretamente com personal trainer, estudo treinamento de força na FRJ, e a gente, na verdade, o que tem observado muito nos últimos tempos é o aparecimento de pessoas com um pouco mais de dificuldade em se relacionar, um pouco mais de dificuldade em conviver em ambientes sociais. E aí eu fui observando também que essa dificuldade tinha uma proximidade com um pouco de ansiedade, de estresse, e a gente às vezes fazendo uma anamnese com um aluno, perguntando para ele: você tem algum medicamento? Aí ele fala assim: eu tomo fluoxetina, tomo diazepam, tomo Rivotril. E, na verdade, a gente não sabia, assim, eu particularmente não sabia o que eram esses tipos de medicamentos. E até que eu pesquisando sobre isso, aí eles são associados a pessoas com depressão, com ansiedade. E daí eu fui buscar um pouco de informação na área científica para trabalhar com esse tipo de coisa. Eu levo muito ao conceito de que exercício físico
ele tem muita proximidade com o remédio. Quando o médico ele prescreve um medicamento, ele fala o tipo de remédio, ele fala a dose, os horários, quando vai ser o tempo de administração desse remédio, e atividade física, exercício físico é a mesma coisa. Cada tipo de necessidade, cada tipo de distúrbio, de doença, de estética, de objetivo, tem um tipo de quantidade de exercício. E aí a gente foi procurar saber, na verdade, o que você podia fazer, o que a luz da ciência nos dizia sobre a quantidade de exercício, a intensidade do exercício que era prescrito para essas pessoas. As pessoas que tinham um pouco como vou dizer, uma saúde mental não muito eficiente. E aí, na verdade, a trajetória foi exatamente essa. Você pode falar um pouquinho mais para a gente qual seria a relação entre a quarentena, a educação física e a saúde mental? Você já iniciou um pouquinho isso, né? Mas poderia falar um pouco mais para a gente? Tá, então, os estudos que estão saindo, eu estou olhando um pouquinho para o lado para não me perder muito, que eu falo muito, e aí acabo que eu saio um pouco do assunto e aí para integrar de novo. A quarentena, na verdade, ela veio somar aquilo que já tem se estudado a respeito da evolução da saúde mental na população mundial, né? A população mundial ela vive hoje uma grande necessidade de ser estudado esse tipo de tema. E a quarentena ela só serviu para acelerar mais o estudo desses casos. A gente tem, na verdade, uma estimativa, né, que é o estudo da Vitel, né, que faz uma análise de todas as doenças existentes, doenças metabólicas, doenças mentais, e ela já tinha uma estimativa já de um crescimento da doença mental relacionada à depressão, né? E aí, com o aparecimento da pandemia, da reclusão, das pessoas em quarentena, em 1 mês, 2 meses, essa estimativa quase triplicou. Pelo fato das pessoas elas estarem confinadas. Vamos ver assim, um exemplo. As pessoas tinham livre acesso a qualquer área, a qualquer lugar. Elas saíam, iam e vinham. Expectativa de ir trabalhar. Elas passavam mais tempo na rua do que em casa. Com o agravamento, o aparecimento da pandemia, as pessoas tiveram a necessidade de ficar em quarentena, ficarem reclusos. Então, foi se modificado o hábito, né? As pessoas ficaram mais tempo em casa, tiveram que mudar a rotina. Então, uma rotina que era de trabalhar, de sair, de voltar e de exercer o bem-querer de sair e vir, não teve mais. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, questionando a quarentena, longe de mim. Eu concordo e acho que é válido, tem que ser feito. Mas foi uma coisa que foi demonstrada. O confinamento ele promoveu às pessoas uma situação de ansiedade, porque não sabia até quando vai isso. De estresse. Quem tem filho em casa sabe que, além de dar conta dos trabalhos de casa, tem que dar conta dos trabalhos dos filhos da escola, do cotidiano, de ter que se mostrar presente em casa com atividades residenciais, atividades de trabalho. Então, tudo isso agravou em 2, 3 meses, coisas que, de repente, seriam de 10 anos. E uma curiosidade aqui para o pessoal que está assistindo a gente, existe alguma diferença entre atividade física e exercício físico? Que eu, pelo menos, misturando os dois e eu não sei se são sinônimos, se são diferentes. Você pode comentar um pouquinho com a gente? Posso. Então, na verdade, atividade física é toda atividade que você faz como movimento. É qualquer atividade. Se você pega e joga uma bola, é uma atividade física. Você varrer a casa é uma atividade física.
Correr atrás do ônibus atrasado é uma atividade física. Então, qualquer atividade que você movimente seu corpo é atividade física. A partir do momento que você começa a segmentar, estratificar, contabilizar, quantificar esses tipos de movimento, se torna um exercício. Ou, por exemplo, eu quero varrer a casa hoje, começando com o meu lado direito, fazendo 10 vezes, e varrendo depois com o lado esquerdo 10 vezes. Eu estou estratificando, eu estou mensurando, eu estou quantificando uma atividade que eu fazia do dia a dia, transformando ela em exercício. Exercício, ele está muito ligado ao que a gente pratica como um pré-requisito. Eu preciso, pelo menos, ter uma noção do que vai ser feito, como vai ser feito e da maneira melhor de ser feita. Aí a gente tem um exercício físico, né? A atividade na verdade, é uma ação corriqueira que você pratica pelo seu dia a dia. E se a gente fosse olhar para esses dois, atividade física, exercício físico, existe um que seria melhor para a saúde mental? Se a gente pudesse ver nesse momento de Covid, né, da pandemia, existe, por exemplo, a atividade física, qual é o benefício nesse momento dela e qual é o malefício dela? E do exercício físico, a mesma coisa, há um benefício e um malefício nesse momento de Covid? Não, então, na verdade, o que acontece? A atividade física, ela não é malefício nenhum, desde que ela seja feita de uma maneira consciente e regrada, né? Por exemplo, você tem uma rotina sedentária. Você nunca praticou nada, você nunca fez nada, e aí você tem uma enxurrada de informações que dizem que a atividade física e o exercício físico, eles promovem uma melhor imunidade. Aí eu acho que isso vai me beneficiar e eu pego e começo a ir na rua e correr. Dou 4, 5, 6 voltas no quarteirão. Ou subo e desço a escada do meu prédio. É uma atividade física. Mas isso não quer dizer que seja um benefício hoje, nesse momento, tanto para pessoas que estão buscando uma melhora na imunidade, quanto para as pessoas que estão com problemas de saúde mental e que procuram se exercitar. Eu não estou dizendo que não é para se fazer atividade física, mas quem não tem o hábito, o costume, e quer fazer alguma coisa agora, procure fazer atividades mais moderadas. Procure fazer atividades como um alongamento, como varrer a casa, de ir na padaria ao invés de carro e de ir a pé. E aí a gente, na verdade, nesse momento, nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, qualquer coisa para sedentário que se movimente é um benefício. É um benefício. E aí, na verdade, a saúde mental ela está diretamente ligada nisso, porque ela ajuda a promover uma melhora na constituição neurológica. Pelo fato dele estar se movimentando, ele melhora padrões neuromotores, padrões de neurotransmissores que ajudam, como a dopamina, como a noradrenalina, que só pelo fato dele ser um sedentário e começar a se movimentar, essas neurosubstâncias elas começam também a serem produzidas. Se você for comparar, na verdade, um sedentário e um indivíduo ativo, se o indivíduo ativo ele fizer essas movimentações diárias, corriqueiras, não vai promover essa produção. Mas se você pegar uma pessoa que nunca fez nada, que está parado, e começa a se movimentar, pelo simples fato de só fazer isso, já ajuda. E protege ele de uma deficiência imunológica. Porque a gente tem, na verdade, uma janela imunológica de proteção, que quando a gente exacerba uma atividade, aumenta o nível, né, e desgaste metabólico dela, a gente tem uma queda nessa janela imunológica. E aí você começa a se expor, né?
Você se expõe você se torna vulnerável. Eu não estou dizendo só ao Covid, né? A qualquer tipo de patogênese, né? Que pode te deixar doente. O Thiago falou assim: a gente tem visto um monte de perfil no Instagram e no YouTube passando exercícios para aproveitar o tempo na pandemia. Então, vale a pena seguir esses perfis e fazer esses exercícios físicos? Quem é ativo, quem tem já o hábito do treino, ele se teve um intervalozinho de uma semana, 2 semanas na prática de treinamento, eu digo que assim, não tanto. Mas agora as pessoas sedentárias que começam a fazer isso, eu recomendo que não faça. Aguarde, espere. Não é o momento. Agora, o que a gente está vivendo é um momento atípico, né? Onde são questões que a gente ainda não sabe, ainda não conhece, que estão sendo estudadas. Cientistas que são especialistas nisso não têm tanta certeza quanto mais nós. Então, para que agora se expor a tipos de treinamento que você nunca fez, não está acostumado, se você pode fazer coisas menores, que vai ser tão efetivo quanto, até mais. Lembrando aí o pessoal, quem quiser deixar sua dúvida, seu comentário, pode ir escrevendo aí, tá? Eu gostaria que a gente falasse agora um pouquinho das contribuições da educação física para a atenção psicossocial. Lembrando, para quem aí não sabe o que é atenção psicossocial, assim, um resumo muito, muito, muito resumido, entendendo essa atenção psicossocial como um acolhimento, né, para as pessoas que estão com sofrimento psíquico, e inserir essas pessoas na comunidade, na sociedade, no lugar onde elas vivem, no território. Então, tem alguma contribuição da educação física para a atenção psicossocial? Então, na verdade, totalmente, né? É totalmente ligada a esse acolhimento. A atividade física em si, em padrões normais, num momento normal, como estamos vivendo hoje, ela acolhe de uma maneira direta. Se você pensar, por exemplo, como uma pessoa que tem uma depressão, que ela se insere num grupo de corrida, num grupo por exemplo, natação a mar aberto, qualquer iniciação de uma atividade coletiva, ela se torna parte daquele grupo, né? Ela se torna parte daquela comunidade. Pode ser de uma academia, ele se matriculando na academia e entre numa aula de ginástica, ele frequente, ou uma aula de dança, ou enfim, qualquer tipo de atividade coletiva ou de luta. Então, esse acolhimento, ele é instantâneo, ele tá intrínseco, né? Você não consegue diferenciar, separar isso daí de você se exercitar, de estar em um grupo, de se tornar membro desse grupo e se fazer parte dele. Hoje, e aí eu vou dizer isso de uma maneira mais particular, né? Eu tenho alunos que têm depressão, quadros, às vezes, a grande depressão, e que eles, só pelo simples fato de ter os encontros comigo na academia, e essa interação comigo e com outros alunos da academia, já se fazia parte do grupo. Ele tinha essa noção de aceitação. E o que aconteceu foi que agora eu estou dando aula por videoconferência, e aí é só eu e ele. Ou só eu e eles. Na verdade, cada um na sua tela. E aí eu tive que bolar uma estratégia de unir, botar na mesma tela e fazer assim, olha só, vamos tentar fazer eu, você e mais 2 pessoas, um treinamento em grupo. Para ela fazer parte, mesmo estando em casa, naqueles pequenos momentos de encontro, ela se inserir naquele grupo de 3, 4 pessoas e se interagir e falar uma piada e fazer uma graça e a gente naquele momento ter parte recreativas e ter parte de exercício de atividade.
E isso fez com que ela interagisse e se integrasse. Mais uma pergunta aqui. Então, o que dá para fazer para quem não tem uma história de exercício físico? Então, aí eu recomendo fazer atividades físicas. Atividades físicas moderadas, dentro de casa. Fazer uma aula de alongamento, por exemplo. Fazer uma meditação. Fazer uma caminhada no quarteirão. Nada muito, Oi? nada muito pesado que a pessoa não esteja acostumada. Exatamente. Assim, tem um estudo que comparou uma atividade de alta intensidade, que é chamada de HIIT, né? High Interval Intensive Training, que você faz até 80% da sua frequência cardíaca máxima, ou seja, você eleva a sua frequência cardíaca máxima de uma maneira de altíssimo desgaste, e comparou com um treino moderado contínuo. E ele era uma atividade que ele se mantinha numa mesma frequência cardíaca de 40% da frequência cardíaca máxima, e comparou indivíduos sedentários, né? E fez a comparação. E se descobriu que ambas as amostras, as pessoas que fizeram o teste tiveram benefício. Todas elas tiveram benefício. E, na verdade, quem fez o HIIT teve um aumento do estresse. Então, assim, está mais que comprovado que você tanto fazendo uma atividade de alta intensidade ou como de média intensidade, levando a sua frequência cardíaca a 40% só da sua frequência cardíaca máxima, tem o mesmo benefício. Diminuição dos padrões de depressão, diminuição da ansiedade e diminuição do estresse também. Então, assim... Oi, pode falar. Não, pode falar. Pode terminar. Então, assim, recomendações, eu pedi, na verdade, que as pessoas façam o que gostam. Se você gosta de caminhar, tiver um cachorrinho que gosta de caminhar, leva ele para caminhar, para dar umas voltas. 2, 3 vezes ao dia. Se você gosta de passear ao ar livre, você gosta de fazer compras, põe a máscarazinha, vai fazer a compra rapidinho lá, vai andando. Coisas que você pratica, às vezes, de uma maneira que você use o automóvel, ou use um meio de transporte, faça isso mais próximo de você a pé. Eu, inclusive, ia perguntar isso, né? Se precisa fazer uma atividade necessariamente que a gente goste. Ou se a gente fizer uma que a gente não precisa fazer feito ou não. Exatamente. O que acontece? Tem um outro estudo que mostrou que mais de 60% das pessoas que iniciaram uma atividade, um exercício, e que não se mostraram felizes com aquele exercício, que não tiveram uma empatia, a média de abandono foi muito alta, foi quase 80%. Foi quase 80% do abandono da atividade pelo fato de a gente se sentir desconfortável. E a gente tem outro problema também, é que as pessoas que têm um pouco de depressão, elas se sentem incapazes, né? Quando você manda uma tarefa muito difícil para elas e elas acham que não vão fazer, elas se reclusam e bloqueiam. Elas não fazem aquela tarefa. E aí elas abandonam. Então, na verdade, o que você propõe a elas são coisas mais fáceis, que elas tenham uma maior ligação. Você gosta de dançar? Põe uma música em casa e dança. Você gosta de cantar? Faz um karaokê e dança junto. Então, assim, são coisas simples que você pode fazer, que te acomodam, que te acolhem e que aí libertam. E aí você tem um campo, né, um neurocampo no cérebro, né, que está ligado ao prazer,
que te arremete a boas lembranças, que a própria música te ajuda nisso. E a música e a dança, ela, que para quem gosta, ela causa um bem-estar enorme. A Maria disse assim: precisamos ressaltar que, dependendo do exercício físico que visam resultados, pode agravar um quadro de depressão, que é o que a gente já falou aqui, né? Exatamente. Tivemos. É o sentimento de impotência, de não fazer, de não executar. Né? Uhum. E aí, na verdade, você tem que. É uma via de mão dupla, né? Tem pessoas que se sentem desafiadas e tentam e conseguem, se encorajam e conseguem, e tem pessoas que não. Mas aí você tem que conhecer bem o seu aluno para determinar esses tipos de desafios. Tem que conhecer bem ele, senão você vai perdendo. É a particularidade de cada um, né? Exatamente. Existe exercício. Pode falar. Não, não. É só. E- Existe exercício específico para depressão, para ansiedade. Então, E a- uma outra pesquisa que foi feita determinou que a atividade moderada contínua ela consegue abranger todos. Todas essas características de depressão, de ansiedade, de estresse. Mas o que foi que aconteceu é que pessoas que tinham um nível de estresse muito alto, elas não se sentiram confortáveis em fazer esse moderado contínuo. Elas se sentiam mal, porque elas se sentiam como rato de laboratório. Foi esse relato. Porque elas queriam atividades que exacerbassem aquele sentimento delas, que jogassem aquela agonia, aquele o tumulto que estava dentro da cabeça dela para fora. E isso aí realmente o treinamento moderado contínuo não promove. Ele não dá. E aí você pega, por exemplo, esse estudo, e aí ele disse exatamente o seguinte: se a depressão, a ansiedade conseguiram trabalhar isso bem, mas o estresse não, o que pode ser feito agora, nesse momento? Que uma pessoa ela não pode elevar muito o tipo de intensidade do treino. Pega essa pessoa que tem um estresse muito alto, faça um exercício moderados, ouvindo música. E aí foi um estudo que foi feito, que comprovou que a música ela promove esse tipo de sentimento bom que, que equilibra essa agonia e o estresse. E há uma periodicidade, assim, para esses exercícios fazerem efeito? Na verdade, ele é um efeito crônico. Para que assim, ele seja efetivo, ele é crônico. Os estudos mostram que um tempo médio é de 6 semanas. Para ele se começar a ser efetivo e permanente. Em maneira aguda, em 2 semanas, 1 semana e meia, já começa a perceber a mudança na pessoa em relação à efetividade, né, do que o exercício está promovendo. Ela começa a já mudar um pouco os hábitos. Quem tem, assim, uma depressão profunda, que é quase beira a demência, né, que procrastinado, que não sai da cama, existe uma interação medicamentosa, porque você precisa fazer a interação medicamentosa para ajudar essas pessoas a sair disso aí, para produzir os neurotransmissores, né, que não tem muita produção. E aí, em 2 semanas, essas pessoas já começam a agir voluntariamente. O que acontece? Elas já começam a buscar o treinamento ou a atividade que ela exerce
pelas próprias pernas. Ela não precisa ser levada, ela não precisa ser conduzida. Ela já começa a ir em 2 semanas. Em 6 semanas, esse mesmo indivíduo ele já diminuiu a quantidade de medicamento, já frequenta esses locais com mais, por mais períodos e tem uma mudança comportamental observada, né, por estudos de observação, assim, que é espetacular. E assim, se a gente parar para pensar, por exemplo, a depressão, né? Como você já comentou aqui outras vezes, ela deixa a pessoa muitas vezes prostrada, desanimada. Como fazer uma pessoa que tem a depressão dar o primeiro passo? Porque ela não tem vontade de fazer nada, até mesmo para uma atividade física, né? Que é Uhum. diferente do que a gente viu. Como fazer essa pessoa dar esse primeiro passo? Um Então, aí na idoso. verdade, isso aí é uma busca que é uma ajuda interdisciplinar, não é? Não só da atividade física em si. É uma interação com psicanalista, com psicólogos, e aí a interação entre essas três disciplinas, elas promovem esse tipo de saída, de melhorar essa condição da pessoa estar presa numa redoma onde ela não quer sair. E aqui que eu falei, a interação medicamentosa, ela no primeiro momento, ela tem que ser receitada e usada, e depois ela vai ter que procurar um psicólogo para trabalhar esse lado da necessidade da busca por uma atividade, e aí sim a gente vai ter que conversar com essas duas disciplinas, ver o que elas relatam para nós, como está o nível delas, fazer uma anamnese para saber o real problema que ela se encontra naquele momento, porque para aí ter aquilo que eu disse no início, a dose remédio, a dose resposta. O que é que eu vou usar como atividade para ser o remédio? E aí, quando ela vem até nós, na maioria das vezes, já medicada, já trabalhada psicologicamente, a gente tem que saber o que fazer para que ela se mantenha nesse ciclo. Até o Thiago perguntou, essa é uma questão importante. Qual o lugar da atividade ou exercício para esses casos mais graves? Você já disse um pouquinho, né? O lugar, como assim? Não entendi. Eu acredito que ele queira dizer, se o Thiago pudesse escrever aí para a gente novamente, mas eu acredito que ele queira dizer isso que a gente acabou de falar, né? Como a atividade, o exercício pode ser efetivo, ou a gente conseguir mesmo fazer com que essas pessoas que estão com um caso mais grave fazerem o exercício, fazerem atividade. Mas uma pessoa que. Quer falar algo? Não, então, na verdade, é o lugar onde ela se senta melhor, né? Se ela gosta de água, vamos botar ela para nadar. Se ela gosta de jogar bola, vamos botar ela no campo, numa quadra. É onde a pessoa se sinta bem. O melhor lugar para ela fazer atividade física, exercício físico, é no lugar onde ela se sinta bem, onde ela tenha boas lembranças e bons sentimentos. Para trabalhar, na verdade, o sentido de felicidade e de prazer naquilo que ela está fazendo. O Thiago falou lugar seria o que ele quis dizer foi papel do exercício. Aham. A Coego Gomes Renata disse: show, muito bacana. Atividade física para pessoas com depressão é um aliado super importante. Eu gostaria que a gente falasse também um pouquinho que é interessante a gente pensar, a gente só está falando na intervenção, né? Quando a pessoa já está com depressão, Aham. ansiedade, uma outra sofrimento psíquico. Mas e quando a pessoa não tem nada disso, seria uma boa prevenção? A gente pode dizer que é inversamente proporcional. Por exemplo, quanto mais atividade física, quanto mais exercício físico, menor esse tipo de sofrimento psíquico. E quanto. Você entendeu o que eu quis dizer? Essa questão do Entendi. inversamente? Isso é Aham. verdade? Prevenção, entendi. Prevenção, na verdade, é difícil porque a depressão é psicossocial, né? Então, ela pode estar bem hoje, amanhã ter alguma coisa, um gatilho que desperte aquele sentimento, né? Mas
como a atividade física ela aumenta os neurotransmissores do prazer, serotonina, noradrenalina, dopamina, essas substâncias em abundância, pelo fato de estar fazendo atividade física, ela protege, ela, ela blinda o nosso corpo. De repente, uma coisa simples, que uma pessoa que não faça atividade física leve a um quadro de estresse, a um quadro de ansiedade. Eu não digo depressão, mas são quadros agudos, né? Que são rápidos, de estresse, ansiedade. E praticando atividade física, de repente, aquela válvula, aquela bomba não estoure. Tão fácil, né? A, Entendi. e aí, na verdade, aí é o que a gente tá vendo hoje aqui é exatamente isso. Nessa quarentena, né? Nossa reclusão, nesse distanciamento social. Muitas pessoas que praticavam atividade física, elas pararam de fazer. E aí que aconteceu que nesse intervalo, nessa parada, o nível de estresse é muito grande, o nível de ansiedade é muito grande, e aí isso potencializou a uma depressão. Então, na verdade, é o que eu falei, é psicossocial, é difícil você. A pessoa sempre fez atividade física, ela sempre esteve dentro de um núcleo de interação e de movimento. Só que tiveram acontecimentos que ela foi mais forte que ela. Então ela parou de fazer, ela não, as coisas, os ambientes de atividade fecharam, parques, academias, áreas de lazer fecharam. Ela se viu num momento de estresse, num ambiente recluso, ansiedade porque não sabe quando é que vai terminar, e aí se desencadeou uma depressão. E aí que a gente recomenda para essas pessoas é que busquem se manter ativo, para que essa produção se renove, se regenere e que ela melhore essa condição, né? Uhum. A Thiago falou sobre o que a gente estava conversando anteriormente, que foi bom a gente ter ido naquela direção, porque vem a ideia do território, né, que a gente até comentou um pouquinho. Você tem mais alguma coisa a falar sobre a questão do território? Do território, na verdade, do acolhimento. Isso. Tá? Assim, eu tenho algumas particularidades em relação à minha vivência, né? Ao que eu, ao que eu observei de alunos, por exemplo, que ficaram muito presos a uma rotina, que aquela rotina virou um ciclo vicioso, que Uhum. chegou até levá-lo a uma tentativa de suicídio, que ele não se sentia. O ciclo vicioso ele ficava em casa, ele não se alimentava bem, não fazia atividade física, ficou obeso e por isso ele ficava em casa. Um ciclo. E o que aconteceu? Que aí a interação medicamentosa do psiquiatra, a intervenção do psicólogo, levou até a uma atividade, para que ele começasse a fazer uma atividade. Essa atividade começou de forma aguda, né? Começou a produzir substâncias neuroquímicas que ajudaram ele nesse processo de melhora, de bem-estar. O acolhimento que ele teve, na verdade, foi dentro do ambiente da sala de musculação, que ele começou cada vez que ele via o resultado, não só resultado fisiológico, né, de produções orgânicas e hormonais, mas de processos metabólicos de emagrecimento, aumento da massa muscular, que promoveu nele uma saída do ambiente recluso e que fez com que ele buscasse outros ambientes de acolhimento, que não só da academia, que foi o núcleo dele da faculdade, uma aproximação aos amigos do condomínio. Então, na verdade, não foi só um acolhimento, não foi só uma introdução. Ele teve uma, duas, três, várias, dentro daquele ambiente que ele se sentia preso, depois foi libertado, né? E se a gente pudesse falar, não sei se existe algum estudo,
que dissesse se existe uma melhor opção. Por exemplo, é melhor usar só remédio, é melhor exercício mais remédio, ou melhor só exercício. Existe algum estudo que Uhum. comenta sobre isso? É. Na verdade, a maioria dos estudos fazem isso, né? Quase todos os estudos fazem isso. Tanto os estudos randomizados de estudo de caso, como estudos é, de campo com amostras, eles fazem essa comparação. Uma, uma amostra controle, né, um grupo controle, onde só usa remédio, interação sem atividade física. Aí eles fazem uma comparação, geralmente são comparações entre estímulos de atividade, o tipo de atividade, o que foi determinado como um todo, em comparação, em estudos randomizados, foi que a musculação ela é mais efetiva entre o não fazer atividade só remédio, uma atividade aeróbica e a musculação. A musculação ela foi mais efetiva pelo aumento do número de dopamina que você produz, pelo número de testosterona que você produz, que diminui o cortisol, que o cortisol é um neurotransmissor que te promove essa baixa nos sintomas de felicidade, né? E, e que mostrou também que, na verdade, quem continuou fazendo atividade física, não parou, conseguiu reduzir muito o número da quantidade de medicamento que era sendo administrada. Então, se você for comparar entre o não fazer uma atividade aeróbica e atividade de musculação de moderada, um indivíduo fazendo 3 vezes na semana, isso já tem uma resposta de que o mais efetivo é o remédio e a musculação. Show. Você teria mais alguma outra informação interessante para poder passar aqui para gente, além de tudo que a gente já falou? Algum É, estudo ou algo que você é, tenha feito? o que eu ia falar é exatamente o seguinte. Eu acho que eu não consegui explicar direito o porquê hoje a gente tem que moderar quase baixo a atividade física, né? É porque, na verdade, a nossa janela imunológica, ela nos promove uma, uma abertura quando a gente faz atividades físicas muito altas. Eu falei da musculação, né? Que a musculação era mais efetiva. Mas hoje a gente não pode fazer musculação. Então, qual a atividade física que a gente pode fazer mais próximo da musculação que melhora também? Atividade aeróbica. A gente tem uma escala de volume e intensidade. Volume quer dizer a quantidade de exercício que a gente faz, e a intensidade é o quanto a gente faz. Em períodos normais, a gente falaria que essa escala ela ficaria entre o saudável e o fitness. Para todos. Para todos. Botava no o mínimo, né? Que só promove benefícios fisiológicos e em situações normais, quase ninguém faria. Quase ninguém faria. Você teria, ou assim, uma escala de mínimo, de uma escala de ótimo, que seria entre o médio e o fitness, e uma escala de muito alta, que seria já para esportistas. Essas 3 escalas. Hoje que a gente vive, você se arriscaria muito como sedentário ultrapassar a barreira do moderado para o fitness. Então, o que eu peço, o que eu falo, e na verdade o que se demonstra na luz da ciência é que hoje as pessoas que não têm uma atividade física programada, que não tenha isso na rotina, faça de baixo a moderado, na escala mínima. Porque o mínimo já foi comprovado que tem seus benefícios e que tem as suas efetividades. E aí você me pergunta assim, mas você me falou que pessoas que têm estresse se sentiram mal para fazer essas atividades. E aí eu retorno à música. Que o estudo já mostrou que a música, peraí,
que a música, na verdade, ouvir música, o que que ela promove? Ela promove a efetividade, ela promove a diminuição do estresse e a diminuição da ansiedade. A música, só você de ouvir música. E ela melhora a sua percepção subjetiva do ambiente. Você, você começa a conseguir interagir melhor ouvindo a música com o ambiente. Pode ser dentro de casa, pode ser olhando pela janela, fazendo a atividade física dentro de casa olhando pela janela. Você percebe melhor o ambiente externo. Ah, e tem eficiências fisiológicas também, com aumento de força, do endurance e da velocidade. Só a música. Só de você ouvir música praticando atividade. Então, a recomendação hoje é para quem é sedentário. Atividade baixa a moderada, ouvindo uma música que goste. Uma música que te agrade, que te lembre bons sentimentos, né? Então, a gente pode aplicar tudo isso que a gente falou, tanto para as pessoas que já possuem um transtorno, sei lá, de ansiedade, uma depressão, as pessoas que não têm isso, mas que nesse momento estão apresentando uma ansiedade que é normal, né, pelo esse momento. A gente pode aplicar para os dois grupos? Claro, na verdade é o recomendado, né? É o recomendado. É o mover-se de forma consciente e tentar ficar o máximo possível numa escala moderada. O mover-se, você vai se sentir bem no que você gosta, ou o máximo que você gosta, e que te promova a melhora psicofisiológica. Outro adentro que eu faço também é em relação às máscaras. As máscaras, elas são recomendáveis para a gente usar em ambientes abertos, ambientes públicos fora de casa. O uso da máscara é o primeiro momento para as pessoas que são fisicamente inativas, elas causam um desconforto. O respirar, a troca ventilatória entre o inspirar e o expirar, dentro de um bloqueio, né, que é a máscara, que é um tecido, ela promove esse desconforto. Então, no primeiro momento, o que eu peço é que, de repente, vocês façam isso dentro de casa. Não procure fazer atividade as pessoas que não são ativas. Não procure fazer isso em casa. Não procure fazer isso na rua, porque pode gerar um mal-estar e pode levar a um desmaio. E é preocupante. A pessoa que não tem uma qualidade física muito boa, ela põe a máscara e vai fazer uma caminhada, ainda mais longe de casa, fazer uma corrida, um trote, e não está acostumado com isso, a hiperventilação que isso promove, aquela sensação de respirar profundo e não conseguir oxigenar o corpo, leva a um bloqueio e desmaio. Então, é uma outra coisa que se recomenda também. Para a gente poder já ir encaminhando para o fim, porque faltam quase Já, 10 minutinhos para a gente encerrar, eu vou ler alguns rápido. comentários do Paulo e Espírito Santo. Sou ansioso, sem atividade física teria surtado. E tem mais um aqui também dele. Pratico jejum intermitente, ciclo 16/8 na quarentena. Intensifiquei a atividade física. A sensação é de objetivo, bem-estar, prazer. Sem isso, teria pirado. Então, Tem... uma Pode... questão, eu não sou nutricionista, né? Mas o que se fala, na verdade, é o grande problema. Dois grandes problemas, na verdade. Eu vou falar rápido, porque são 10 minutos só, então. é, Pelo fato das pessoas ficarem em casa, trabalharem em casa, ficarem sentados, hoje o grande mal do século, o cigarro do século XXI, é o sentado. Quanto mais você fica sentado, pior a sua qualidade física como um todo. E aí, uma estratégia que se recomenda nesse momento, e isso aí, na verdade, é com uma orientação de um nutricionista, seria o jejum. Um jejum intermitente, que chamam, né? De você melhorar suas condições fisiológicas, que você tem uma reoxigenação do corpo
que aí você não estaria dividindo os seus processos de reestruturação fisiológica com o processo digestivo, por exemplo, e aí o seu corpo ele conseguiria manter comandos de melhora fisiológica, como melhora das paredes cardiovasculares, a melhora da parede estomacal, melhora do fígado, do pâncreas, e aí, mas isso, claro, com uma orientação de um nutricionista. Qual a estratégia em relação ao que comer antes do jejum, o que comer no de jejum? Aí eu não saberia dizer, porque também não é da minha alçada, mas é uma estratégia muito boa o jejum intermitente de 12, 16 horas, nesse momento, pelo fato da gente estar mais tempo sentado, mais tempo parado, e esse tempo sentado nos causa uma degradação metabólica. Show. Então, a gente já estamos aqui no fim, né, da nossa live. Queria agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, que estiveram aqui nos ouvindo. Agradecer ao André por estar aqui com a gente, por ter trazido informações tão legais. Muito obrigada. Aliás, me agradece. E é isso aí, né? Nós ficamos por aqui. E para quem quiser depois ver o vídeo todo, caso não tenha acompanhado, vai estar 24 horas no nosso Instagram e também no IGTV, tá bom? Então, obrigada, André. Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite. Precisando, estamos aí para falar mais alguma coisa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, qualquer coisa, pode botar, de repente, me procurar no e-mail ou no próprio Instagram. Se tiver alguma dúvida, manda no direct em relação à atividade física, o que procurar fazer nesse momento, alguma recomendação de atividade, se é bom ou se não é. Muito obrigada. Então é Muito isso aí, obrigado. gente. Boa noite para todo mundo e até a próxima live, na terça-feira que vem. Valeu, obrigado, Tchau! obrigado. Valeu, boa noite.